Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Thiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E nosso convidado de hoje é o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Osmar Terra. Deputado, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite também. Um convite de vocês, e em especial do Cláudio Humberto, para mim é um comando. Eu venho assim que vocês me chamarem. É uma honra para nós. Muito obrigado pela presença. Eu queria começar nosso papo com uma avaliação do senhor sobre esses últimos 16 meses aí do terceiro mandato do presidente Lula, especialmente em relação a essa crise da dengue, que eu acho uma das maiores que o petismo vem enfrentando até agora, e o papel da ministra Nízia Trindade nessa confusão. Eu vejo o governo Lula como o pior dos governos Lula, né? Ele está indo para um descaminho na parte econômica, que a economia é boa parte da política, né? E está muito mal assessorado, né? Eu acho que na área da saúde a ministra entrou lacrando todo mundo, chamando todo mundo de genocida, de negacionista, e ela não apresentou nada de novo, né? Ela não trouxe nenhuma novidade, ela, pelo contrário, ela está fazendo uma gestão confusa, né? Uma gestão que não resolveu os problemas que existiam. A saúde é uma área que sempre tem problemas sérios para resolver, né? Ela só não resolveu como está piorando, né? A questão da dengue, por exemplo, que para mim é uma epidemia previsível, né? Todo ano tem em algum lugar do Brasil tem uma epidemia de dengue, né? Quando não tinha vacina, tudo bem, mas agora tem vacina, né? E tem vacina há um ano. Quer dizer, uma programação para ter uma vacinação em massa da população brasileira, ou pelo menos nos lugares de maior contágio de dengue, né? Ela tinha que ter feito, né? E não fez, né? Está aí vacinando de 10 a 14 anos, parece que a previsão de vacinas que vai ter para esse ano é 6 milhões, imagina a população de 210 milhões de brasileiros, né? E assim, eu não estou vendo resultados concretos para a saúde pública brasileira na gestão dela, né? Ela cometeu um erro, que para mim é um erro que fere a liturgia do cargo, né? Eu já disse isso para ela na comissão de saúde, que é ter programado um recurso para uma cidade onde o filho dela logo depois foi nomeado secretário, e um recurso muito acima de todas as outras cidades do Rio de Janeiro, o caso de Cabo Frio, né? E maior que a média, per capita, eu acho que é um dos maiores recursos que foram repassados já para o município, né? E sem ouvir a bipartite. Normalmente esses recursos são distribuídos num acordo entre secretarias municipais, secretarias estaduais, né? E se faz se delineia a prioridade na saúde para aquele estado, né? E se coloca o recurso lá. Ela não ouviu ninguém, foi um ato monocrático, vamos dizer assim, dela. Ela determinou que fosse, se não me engano, foram 55 milhões, né? Acho que foi o maior recurso repassado naquele período ali, como eu disse, por per capita, e logo depois o filho dela é nomeado secretário. Quer dizer, é uma falta de sensibilidade até, né? Não precisa nem entender nada de saúde pública, nem de política, né? Foi uma coisa assim, como se dissesse assim, eu faço o que eu quero, entendeu? É uma coisa, não quero dizer que ela pensou, que ela agiu assim, mas ela aparenta que agiu assim, né? E depois aí teve que consertar, então chamou a bipartite foi pior ainda, teve um desdobramento isso, chamou a bipartite para avalizar, e como parece que a bipartite não avalizou o recurso todo, ela botou uma outra bipartite, só que era do Amazonas, não tinha nada a ver com o Rio de Janeiro. Então, é um meio de estrambelhado. Ela tinha até bons quadros, né? Mas teve que demiti-los agora por causa da questão do Rio de Janeiro, daquele escândalo lá dos hospitais públicos federais, né, que é um problema crônico, né, aquilo. Então, eu acho que a gestão da ministra deixa muito a desejar, né? E ela nunca aceitou debate, nunca aceitou diálogo, ela sempre teve essa questão da vacinação das crianças, da Covid, eu acho totalmente desnecessária. Todo mundo já pegou Covid,
todo mundo já pegou, quem se vacinou, quem não se vacinou, né? Como 70%, 80% da população já se vacinou, e mesmo assim depois pegou a Covid, né? Então já está imunizado pelo vírus, inclusive. As crianças estão imunizadas pelo vírus, não precisa ficar submetendo a criança que não é grupo de risco, né? Para uma vacinação que tem o risco do efeito colateral forçada, do medicamento. Já me disseram na oposição que essa atitude verdadeiramente negacionista da ministra da Saúde em relação à dengue e até também em relação um pouco à Covid, porque somente em 2023 quase 15 mil pessoas morreram no Brasil de Covid-19, né? E tudo isso seria orientação mesmo, ou ordem ou determinação do Palácio do Planalto para não associar o governo a algum tipo de tragédia, de epidemia, etc. e tal. Daí a decisão de, por exemplo, proibir a divulgação pelo Ministério da Saúde dos números da Covid-19, desde fevereiro do ano passado, que está vetado, né? Hoje se sabe dos números em razão do CONAS, que é o Conselho, o Conselho Nacional de Secretário de Saúde, né? O senhor tem notícia disso? Se há uma atitude de governo, diz, vamos fazer de conta que o problema não existe, porque não é nosso, é herança, alguma coisa assim. Na verdade, a Covid está indo para o fim por causa da imunidade natural, não é nem por causa da vacina, né? Porque todo mundo pegou, né? Se tu faz uma vacina, Cláudio Alberto, e depois tu pega o vírus, de onde é que vem a tua imunidade? Do vírus que tu pegou ou da vacina? A vacina não impediu o vírus de entrar. Se ele entrou, ele gera imunidade natural, né? Então essa imunidade natural gerada pelo vírus acabou como acabam todas as pandemias, sem vacina. Inclusive, praticamente todas as pandemias não tem vacina, não dá tempo de fazer uma vacina, é um vírus novo, né? O contrário da dengue, que já tem quase 50 anos de dengue, 40 e tantos anos de dengue, né? Já se conhece os subtipos todos, né? Os 4 sorotipos diferentes da dengue, né? Esse já era para ter vacina. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que o Palácio, não sei se o Palácio tem interesse em esconder, mas ela não dá respostas. Por exemplo, onde é que está a AstraZeneca, que foi a Fiocruz que montou a fábrica, que fez... eu me lembro que o presidente Bolsonaro liberou 1 bilhão e 900 milhões em agosto de 2020. Agosto de 2020. Para a Fiocruz, lá para fazer o projeto da AstraZeneca. 1 bi 900. 1 bi 900. 2020. Isso foi, assim, 4 meses antes de ter qualquer vacina no mundo, né? E aí a vacina sai e faz 2 anos que não se tem notícia mais de alguém vacinado com a AstraZeneca. Por que sumiu? Por que tiraram? Por que a Coronavac, que o governador Dória fazia um jogo lá de político, de cena e tal, falando que só com 2 doses resolvia tudo, quem pensava diferente era negacionista e amava a morte. Ele chegou a dizer isso, né? E a gente estava vendo que não estava fazendo efeito, que as pessoas tomavam vacina e pegavam a doença. Inclusive, 19 mil pessoas morreram só até setembro de 2020, de 2021, a vacina começou em janeiro, até 19 mil pessoas morreram completamente vacinadas. Então, é uma coisa... Isso é uma conversa comprida da vacina, né? Mas eu quero só dizer que a ministra, ela não explica para a população onde é que está a vacina AstraZeneca. Por que não está sendo isso? Só a Pfizer. Não tem mais Coronavac, não tem mais Janssen, há mais de 2 anos. E só a Pfizer que vale, né? No período dela, ela não tocou no assunto. A AstraZeneca sumiu, né? E ela era responsável pela AstraZeneca. Devia ter sido a grande vacina, né? Feita pela Fiocruz. Né? Agora, o governo todo é muito problemático, né? E é assim, parece uma disputa para ver quem faz a maior, mais eloquente das lacrações, né? O governo não entregou nada até agora, são 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, sem nenhuma entrega, nem reforma de casa de boneca, como eu costumo dizer no programa de rádio. E a gente vê, por exemplo, temos aí uma guerra iminente, né? Pode acontecer no Oriente Médio, uma escalada de conflito sem precedentes, ou
sem perspectivas de solução imediata. E aí, hoje, a gente viu o noticiário era que o ministro de Minas e Energia criou um grupo de trabalho para monitorar as oscilações de preço do mercado internacional do petróleo. Aí o Rodrigo, eu estava ironizando essa história na rádio, o Rodrigo mandou uma mensagem, o ministro não sabe, mas o grupo de trabalho já existe, se chama Ministério, porque, afinal de contas, o Ministério tem as suas estruturas, claro, né, tem voltadas para isso. A gente tem departamento, tem uma estrutura enorme. Além da saúde, né, deputado, o governo como um todo é uma coisa triste, né? E a economia também, né? Economia, esse acabouço fiscal, só para aumentar o gasto, e agora eles não tem como, não vão chegar nunca no déficit zero, vamos combinar, né? Não estamos fazendo de bobo, né? Não vamos chegar no déficit zero nunca. Então eles vão aumentar imposto, vai ser uma correria para aumentar imposto e adiar para o ano que vem, para o outro ano, chegar no déficit zero. É o superávit já prometido para 2025. Já virou déficit. Vai ser 2026, vai ser quando terminar o governo, o outro governo que vai tentar resolver, né? Então, não há, eu acho que não existe, assim, competência, né, e não existe, assim, pé no chão. O que eu vejo, né, principalmente na esquerda, de uma maneira geral, é uma grande narrativa de tudo, sabem tudo sobre tudo. Só que, na prática, a teoria é outra, né? Então, eles não conseguem descer Tá na educação é complicado, né, na saúde é complicado, né? Me lembro, falando ainda da ministra, mas ela entrou com a história da Yanomami, levaram para o tribunal de Haia a condenação, pediram a condenação do Bolsonaro por causa das mortes do Yanomami. Morreu muito mais Yanomami em 2023 no governo Lula do que em 2022. E como é que eles explicam isso? É uma questão complexa, eles entram com o pé lacrando, não querem nem saber, né? Então, eu vejo isso em todas as áreas, eu concordo contigo, né? Em todas as áreas tem, umas estão melhor um pouco que outras e tal, onde tem uma pessoa mais experiente, né? No caso, assim, quem já foi governador, no caso do Camilo na educação, ainda ele segura algumas coisas e tal, mas normalmente o quadro é o Wellington lá que não tem, assim, já é um ministério todo programado, né, que eu fui ministro dessa área aí, mas tirando isso, realmente parece um governo amador de uma pessoa que já está indo pela terceira vez ser presidente da República, né? E que diz muita bobagem, né? É um festival de besteira que é impressionante. Fazia tempo que eu não via, em tão pouco tempo, dizer tanta bobagem assim. Agora, deputado, o nome do senhor é lembrado, vez ou outra, para assumir o Ministério da Saúde. Eu queria uma avaliação do senhor, não nessa gestão, né? Queria uma avaliação do senhor sobre essa vacina da dengue, porque a impressão que a gente tem é que houve um erro ali na definição desse público-alvo. Hoje a gente tem um estoque encalhado, tanto que o governo fez uma revisão da distribuição desses medicamentos, né? Distribuiu, levou para outras cidades que não tinham essa vacina para que esse estoque não estragasse, né? Há uma previsão de que um grande lote de vacina contra a dengue, ele tem o vencimento dele para o fim desse mês. Tem na sua avaliação, teve um erro de definição de público-alvo?
O atual governo é muito ruim, mas ele tem uma coisa que nenhum outro governo conseguiu, que é uma aliança, um consórcio, digamos assim, para o exercício do poder com o Supremo Tribunal Federal, claramente, né? O Supremo só facilita a vida do governo, dificulta a vida dos adversários do governo, e com isso o governo vai se divertindo, vai colocando em prática seus planos de vingança e tal, mas não entrega nada do ponto de vista da gestão propriamente dito. Queria que o senhor fizesse uma análise para nós sobre a sua visão dessa atitude política do Supremo Tribunal Federal que tem sido motivo de tantas críticas aqui no nosso país. Eu acho que o Supremo Tribunal ele foi avançando, né, e foi ocupando espaço que não é dele, né? É um espaço do legislativo na questão legal. Eu acho que isso foi por circunstância. Tem essa narrativa do golpe, né? Na minha opinião, não houve golpe. Eu sou uma pessoa que teve convivência com o presidente Bolsonaro, com o governo. Ninguém me falou nada, eu fiquei sabendo pelo jornal que ia ter um ato no dia 8 aqui, que era das pessoas indignadas por não ter o voto auditável, né? Basicamente era isso. Pessoas achando que podiam ter sido enganadas. E era para ser um ato simples ali, e mesmo assim eu não sabia, fiquei sabendo praticamente pelo jornal, né? Ninguém falou isso, o Bolsonaro nunca falou em nada disso, né? Eu tive com ele depois da eleição, a gente conversou e tal, nunca falou nada. Então, assim, se criou uma narrativa do golpe, e em cima dessa narrativa se tomou uma série de medidas drásticas, né? Como se fosse a gente estivesse sob lei marcial quase, né? Se estivesse sobre estado de sítio, né? São leis de exceção, né? Então, são julgamentos de exceção em função de um possível golpe, né? Eu, como acho que não teve golpe, acho que ficou tudo... o tribunal ficou... O Supremo ficou com um poder a mais, né, exacerbado em função disso, e está tomando medidas que não são adequadas, na minha opinião, né? Eu acho que nós temos que ter essa condenação das pessoas de 17 anos, 30 milhões de multa, por um jeito que não tem, nem vendendo tudo que tem, vai pagar a 10ª parte disso. Isso é mais para... É um processo de mensagem, talvez? É uma mensagem, né? Pode ser uma mensagem também, né? Então isso se cria um estado de desconforto, né? E o governo está preservado, né? E o governo ninguém fala nada, porque o Lula, vamos combinar, né? A gente pode até achar que pode ter havido algum erro na Lava Jato. Eu defendo a Lava Jato. Eu acho um absurdo, por exemplo, os desembargadores do Rio Grande do Sul do TRF4 terem sido afastados pelo Conselho Nacional de Justiça agora. Por que isso agora, né? Para mim foi impecável o trabalho deles, né? Pelo menos o que eu assisti foi impecável, né? Aquela juíza lá do Paraná, a cassação do Deltan, né? A forma como foi feito, né? Eu acho que foi Está em curso uma caçada a todos que participaram da Lava Jato, né? E é impressionante porque é uma operação que era lastreada em confissões, né? Em acordos de delação, acordos devolução de dinheiro, inclusive. E de uma devolução oferecida, né? Foram 12 bilhões de reais recuperados, mais do que isso, né? Metade desse dinheiro recuperado para a Petrobras. E, apesar disso, só se fala em caçar, ou caçar com C cedilha, né? Essas pessoas. E, no entanto, aqueles ladrões confessos continuam livres. Estão agindo, né? Eu vi o Lula agora numa cerimônia num frigorífico da JBS, com o pessoal da JBS que delatou ele, né? Então é um negócio surrealista, é uma coisa que eu acho que não tem em nenhum lugar do mundo, né? Então é meio surreal, né? Vamos ver como é que vai evoluir isso, né? Mas eu vejo assim, o Lula, todos que foi fruto de delação premiada, de comprovações, de depósito, disso, daquilo, agora dizer depois que não aconteceu nada e tirar ele da prisão para ele concorrer, né? Fica uma interrogação muito grande no ar, né? Que país que nós estamos vivendo, né? O senhor acha que existe alguma espécie de solução possível? A gente tem conversado aqui, inclusive com senadores que, teoricamente, seriam os responsáveis por fazer essa reação dentro do legislativo, mas
nos parece até que existe um receio mesmo, até de se conversar isso, para que exista uma solução acordada, uma solução conversada, uma coisa que seja possível de sentar à mesa e falar, ó, vamos baixar a poeira aqui, porque o negócio já passamos de todos os limites. Eu acho que porque se passa muito dos limites, depois pode se tornar uma coisa incontrolável, né? Eu acho que tudo tem limite, né? Eu vejo que, por exemplo, a fala que o presidente Bolsonaro fez naquele comício lá em São Paulo, naquela reunião em São Paulo, ele falou da pacificação, né? Passar uma borracha, como se fosse dar uma anistia e as coisas voltar para o centro da mesa, o jogo, né? Para o meio do campo, né? Isso pode acontecer, mas isso aí tem que ter interlocutores que tenham essa capacidade de fazer essa articulação. Eu vejo hoje no Brasil que tem trânsito com todo mundo que pode fazer, que é o Temer, é o Michel Temer, né? Eu já disse isso para ele, eu sou amigo do Michel, e já disse isso para ele. Ele é uma pessoa, pode estar predestinado a ter um papel importante nisso aí, né? Eu não vejo como o Brasil se sustenta muito tempo praticamente com estado de exceção, né? Nós estamos vivendo um estado de exceção. Deputado, tem muito ódio ainda, né? A gente vê as próprias decisões do judiciário nesse campo são muito reveladoras desse ódio, ainda que essas decisões sejam, muitas delas ocorram a pretexto de se combater o ódio, né? Na verdade, a manifestação de ódio é de quem está no poder nesse momento, né? E é por essa razão que, assim, com essa política de esticar a corda do Supremo Tribunal Federal, nem digo, o governo virou passageiro nessa história, né? Quem está no comando mesmo é o Supremo Tribunal Federal. Essa política, essa estratégia de esticar a corda, isso não pode ocasionar algum tipo de reação da sociedade ainda mais eloquente do que tem sido? Eu acho que tudo é possível, né? E eu acho que o governo o Lula, mesmo falando todas essas circunstâncias que eu tenho espanto, né, em relação ao que aconteceu no papel dele, né? Ele poderia ter, como ele falou bem no início do governo, ter uma linguagem de pacificação, ele avançar nessa direção, até porque ele tem o poder executivo na mão, né? Mas ele não, e cada vez que ele fala mal do Bolsonaro, e acirra, parece que é proposital, para manter uma polarização, né? Eu acho que esse terreno aí é complexo, né? Agora, ele até que se compreende que faça isso, porque todo político, sobretudo que disputam mandatos majoritários, precisam ter inimigos, né? Como preconizava o Otávio Mangabeira. Mas isso por parte do Supremo Tribunal Federal que causa estranheza. Eu me lembro daquele 7 de setembro de 2021, que aqui em Brasília tinha quase 1 milhão de pessoas aqui, né? Que o Bolsonaro fez um discurso forte, um ataque forte. Ficou um impasse depois, né? Ficou 2 dias ali, 48 horas, que não sabia quem ia fazer o quê, né? E aí o Michel foi chamado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro gosta do Michel, né? Ele chamou o Michel para conversar, e o Michel fez uma mediação ali de conflito, né? Fez uma mediação de conflito. Ali podia ter acontecido uma coisa mais grave, né? E graças a essa mediação não aconteceu. Eu espero que não aconteça, né? Eu espero que tenha essa mediação, mas se a economia vai mal, as coisas vão mal, né? E começa a ter uma situação irrespirável, que as pessoas têm que confiar na justiça, que a justiça é isenta, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E isso é possível, desde que haja um entendimento, né? E se acabe com essa ideia de que tem um golpe, que foi um golpe sem exército, sem nada. Sem armas. Sem armas, né? Eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que tem pessoas que podem ajudar nisso, inclusive pessoas que já foram do Supremo, né? Eu acho que muita gente aí pode colaborar com isso. E isso pacificaria, né? Eu acho que acalmaria. O Brasil precisa levar. Se tiver economia mal, tiver tudo mal, uma coisa dessa realmente pode dar um curto-circuito aí na política, né? Deputado, ainda sobre o judiciário, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma atuação criticada, sobretudo na condução desse inquérito das fake news,
onde cabe tudo, né? O senhor acredita que pode haver alguma sanção do ministro ali via Congresso, talvez um avanço de um pedido de impeachment, alguma coisa nesse sentido? Ou o senhor acredita que o ministro em algum momento possa recuar desses avanços que ele tem dado ali no que parece ser competência do legislativo, por exemplo? Eu acho que o legislativo... Aí é uma outra questão que nós temos discutido, até porque eu sou autor da lei atual sobre drogas, né, e nós estamos vendo o Supremo querendo legislar, né, então, pelo menos falando em legislar. Eu acho que nós temos que fazer valer as prerrogativas do Congresso, né? Eu até criei uma frente parlamentar pelas prerrogativas. É incrível, por incrível que pareça, precisa ter uma frente parlamentar, né? Defendendo prerrogativas, porque senão nós vamos fazer papel do que lá, se as decisões são tomadas em outro lugar? Tu não pode reunir 200 milhões de brasileiros toda semana para decidir o que eles querem. Então, tem uma regra que todo mundo aceitou, que é constitucional, que eles elegem as pessoas que vão decidir por eles. E não são os ministros do Supremo, né? São os deputados, os senadores, né? Que se reúnem e votam as leis. Se começa a ultrapassar um poder poderia até ser executivo, mas tem sido mais a questão do judiciário, cria uma situação, um desequilíbrio, né? Tudo que desequilibrar agora, tudo pode provocar uma situação, uma desorganização na sociedade que a gente não sabe onde é que vai parar, né? Então, eu acho que está na hora eu acho que o Senado hoje está votando a lei das drogas, né? Que criminaliza e impede legalizar as drogas, né, e criminaliza o uso e a venda de drogas, né, o porte para uso e porte para venda, né. Isso está na lei já, né? Tem lei discutida, Cláudio Humberto, no Congresso, é a lei das drogas. Estão discutindo há 15 anos sem parar, né? E foi aprovada, né? Foi aprovada em 2006 e depois a gente aperfeiçoou em 2019. Mas, olha, centenas de audiências públicas, né? Porque tem aquela história que o Supremo entra quando o Congresso não resolve, né? Que aí o Supremo é obrigado a entrar. Tudo bem, mas nessa não, né? Essa foi discutida à exaustão, né? Coisas simples assim que o ministro Barroso aponta, né? A questão do porte de drogas ser definido pela quantidade de drogas, isso é para liberar a droga, isso na prática vai liberar, pode ser uma boa intenção, mas na prática libera. Por quê? Porque... fixa o limite de drogas que o traficante vai andar. O traficante vai levar o cliente. Né? Nunca mais vai ser preso. Não é que proíbe 100, né? Permite 99. Eu acho que é mais por aí. Assim. Exato. Não, e tira a autoridade policial. Essa história de combater a autoridade policial, eu acho uma coisa... Não é só para a questão da droga, para tudo, né? Mas isso só prendem preto e pobre. Não é verdade, né? Pode até ter uma proporção um pouco maior, mas tem preso branco quase na proporção do que tem na sociedade, né? Um pouco mais, talvez nos nichos de pobreza e tal, seja a população, porque vem da escravidão, né? Isso é um processo histórico, né? Mas o que eu vejo é que o policial tem que estar empoderado, senão ele não vai fazer mais nada, ele vai ficar enxugando o gelo, ele não vai fazer mais nada. Aí, contra outros crimes que não sejam droga, o policial vai prender, então, um cara que ele é preto e pobre, não pode prender, né? Então, ele tem que julgar a circunstância. O traficante pode estar com 1 grama de maconha no bolso, de qualquer droga no bolso, e ser traficante. Ele saiu de um lugar que vende, ele já foi preso outras vezes por vender, o policial conhece ele, né? Aí leva para o promotor faz o processo, vai para o juiz, é uma decisão do juiz final, não é do policial, né? O juiz pode decidir. Todo mundo, será que é racista? Será que todo o nosso sistema judiciário é racista na base? Não é, né? Então, eu acho que essa teoria, na prática, é outra, né? E nós precisamos ter um policial empoderado. A polícia tem que ter respeito, ela tem que ser respeitada e tem que ter poder. Esse tipo de lacração aí que fala ignora até que a própria polícia, né, tem maioria de negros, de pardos, etc. Uma bobagem monumental. Agora, veja em que situação está o país. Hoje, eu participei de uma entrevista na Rádio Band News, na Rádio Bandeirantes e na TV Band News,
eu fui um dos entrevistadores, o ministro Gilmar Mendes. Um pouco antes, portanto, de iniciar a votação prevista da PEC antidrogas, né, que, como você está explicando, criminaliza o uso e o porte de drogas em quaisquer quantidades. Nessa entrevista, o ministro Gilmar disse que deliberem o que deliberarem, decidam o que decidirem no Congresso Nacional, a palavra final, ele deixou claro, será do Supremo Tribunal Federal. É como se o Supremo tivesse assumido o poder supremo, né, sobre os demais poderes. É como se o Supremo tivesse se transformado numa espécie de tutor dos demais poderes. Até isso vai dar em quê, deputado, esse tipo de atitude? Porque é um impasse institucional que aí o que é que vai valer? É a decisão do Poder Legislativo que é obrigada, em razão do Supremo, é obrigada a colocar na Constituição o que dispõe uma lei ordinária, só para ficar claro que é crime portar e usar drogas, né? E aí vem o Supremo, não é assim não, nós é que vamos tomar a decisão final. Como é que faz? Até que ponto nós vamos, enfim, o país vai caminhar nesse impasse? Se acontecer isso, eu espero que não aconteça, né? Se acontecer isso, vai ser um problema grave, né? Vai ser um problema grave, porque se o Congresso, se o Senado e o Congresso e a Câmara decidem colocar na Constituição que é crime e o Supremo disser que não é, isso é um impasse muito difícil de resolver, né? Eu não acredito que vai precisar ter algum outro tipo de atitude. Eu acho que o simples fato do Senado, que é quem nomeia, né, quem autoriza a nomeação dos ministros do Supremo, decidir isso, o Supremo vai acatar, tem que acatar, cada um no seu lugar, né? Então, deputado, só trazendo então um pouco sobre essa insatisfação que existe por parte dos parlamentares em relação às interferências eventuais nas prerrogativas parlamentares, o senhor vê que os governistas estão começando a se incomodar também? Eu digo parlamentares, deputados e senadores que estão ali representando o governo, mas também se incomodam. Eu vejo isso em certa medida na nossa indústria. Assim, no jornalismo, vejo jornalistas que são petistas de carteirinha que estão começando a se frustrar. Isso acontece também no Congresso? Tem. Porque é o valor que o deputado tem, né? Eu estou falando dos deputados, que é o mundo que eu vivo mais próximo, né? O valor que ele tem é ser deputado e poder representar o povo numa decisão de uma lei, né? Se isso ele não tem mais, o que ele vai ter? Né? Daqui a pouco ele não vale mais nada. Né? É uma desvalorização completa do parlamento. Isso é uma coisa impossível, né? Eu acho que não tem como deixar chegar. Então todo mundo sente isso. Tem leis que eu vejo assim, o Congresso avançar e tomar decisões até quase por unanimidade, que são leis que botam regras para o judiciário, aumenta a pena, né, essa da saidinha, né, isso tudo vai botando regras, né, que tem que ser respeitadas, né. Na verdade não é respeito ao deputado, é respeito ao povo brasileiro. Todo poder emana do povo e seu nome será exercido pelos seus representantes eleitos, ponto. Quem é que é eleito, né? Precisa respeitar a Constituição, o básico. A coisa mais importante da Constituição é essa. Se não fosse isso, nós estávamos em guerra civil permanente, né? Estava uma situação insuportável, né? Então, eu acho que vai ser... o Congresso tende a tomar posições mostrando mais a sua autonomia, né? Seu poder real, né? O maior poder, na minha opinião, eu sou suspeito para dizer isso, mas é o Congresso, que é o poder delegado pelo povo imediato, né? Até o presidente da República, para tomar posse, ele tem que ir no Congresso, e para tirar o presidente da República é o Congresso que decide, né? Então, eu acho que é uma situação... Só pode falar, Rodrigo. O senhor votou ali na análise da prisão tanto do Daniel Silveira quanto do Chiquinho Brazão. O senhor votou contrário à manutenção da prisão. O que o senhor analisou para chegar nesse... Não, ali foi um consenso nessa votação. A gente teve... Eu sou MDB, mas eu estou na oposição, né? Eu tenho 10 deputados do MDB que
formaram uma corrente, que é a Ordem e Progresso. A trincheira. Uma corrente. Não, até para sobreviver politicamente, porque no meu eleitorado não vai entender que eu estaria apoiando o governo Lula, entendeu? Meu eleitorado ia ser crucificado na minha base. Entendeu? Então, todos os deputados que estão ali sentem isso, né? Os nossos que estão nessa corrente. E o que nós conversamos com o PL, com a oposição? Não é a pessoa do Chiquinho Brazão que eu quero ver preso, entendeu? Eu quero ver o Chiquinho condenado, se ele realmente participou daquele negócio da Mariana, ele tem que estar caçado, preso, né? Não quero... o Daniel exagerou no que ele falou, mas também a pena que ele está cumprindo já é um troço que passou dos limites. Eu acho que o Congresso é que tem que... É a Câmara que tem que decidir. A Câmara tem que decidir. Não, se contrariou o que está escrito na lei, né, que tem que ser... O deputado, para ser preso, tem que ser em flagrante delito, né? As regras que tem lá, tem que ser aquelas regras, né? E a Câmara decide. Eu votei, acho que eu estou com 7 mandatos, eu já votei bastante. Eu votei, eu acho que cassação de uns 5 deputados. Caça, e depois ele vai sofrer a justiça comum, né? Então a gente... eu acho que é isso. O voto, ele não foi um voto a favor do Chiquinho Brazão. Eu, pelo menos, não votei a favor dele. Eu quero que ele cumpra, que ele seja penalizado. Agora, o que eu votei ali foi porque a forma como prender primeiro e perguntar depois não vale. Tem que autorizar. Pedir, pode ser autorização imediata, votar em regime de urgência e tal, mas o Congresso tem que decidir. Tem que ouvir o Congresso para preservar. Vamos dizer assim, proteger de alguma maneira aquele deputado com delito de opinião, que tem uma opinião diferente do governo, não ser preso, né, e depois vai preso, depois vai julgar. O Congresso vai se manifestar, ou é a mesa que se manifesta, nem o Congresso, né, a mesa. Né, mas não há em curso ali um certo acovardamento do Congresso Nacional. A gente vê, por exemplo, no caso desse caso do deputado, porque o que estava em jogo era mesmo a discussão sobre prerrogativas, né? Prerrogativas. O Diário do Poder entrevistou recentemente o Dr. Ives Gandra Martins e ele fez uma frase impactante dizendo que, por exemplo, o Senado não faz ideia do poder que tem, né? Ele se referia à questão do Supremo Tribunal Federal. A Câmara também não faz ideia do poder que tem, porque tem sido tão fácil passar certas coisas à Câmara, né? Eu acho que a Câmara, primeiro teve uma renovação muito grande, né? Então ela tem uma turma nova e que não tem muita ideia, pode até não ter muita ideia do poder que tem, né? Do que ele representa, né? Às vezes tu fala que é aquilo que eu falei antes, que o povo não pode se reunir, aí nos delegou para cumprir aquele artigo da Constituição, mais importante da Constituição. As pessoas ficam meio surpresas às vezes, né? Não tinham pensado nisso. Então, eu acho que o Congresso está acordando, né? O Congresso está sentindo, até por essa pressão permanente, né, que ele está sofrendo, ele está acordando e ele vai tomar posições cada vez mais firmes em relação a isso. Isso é um processo, né? Não dá para querer que 500 e os deputados todos, 531, mais os senadores e tal, de repente resolvam tudo sozinho, né? É um processo necessariamente lento, né? De convencimento. Eu me lembro no caso do deputado Nathan Donadon, não sei se você lembra. Eu votei naquela. Eu lembro que isso era, se não me engano, gestão 514, Eduardo Cunha. 513, 594, né? 513 mais 513 mais 94. Eu não perco na conta aqui. Na época da gestão Cunha na Câmara dos Deputados, e ele não foi cassado imediatamente. Isso causou um escândalo na imprensa, todos muito incomodados com o fato de que o Nathan Ele ia de tornozeleira na sessão. Exatamente, ele ia de tornozeleira nas sessões plenárias. Exatamente, porque ele dormia na cadeia, mas exercia o mandato de deputado federal. E que foi uma situação um tanto cômica. Teve alguns casos assim. Que o Congresso, na verdade, o Congresso tem que ser respeitado, né? Até por esse esforço. Eu não sou eu sou meus eleitores, né, de 7 mandatos, né? Então, quando eu sofro alguma coisa que é injusta,
é esse eleitorado que é atingido. Eles são desrespeitados na decisão deles, né? Esse respeito pelo parlamentar que tem que valer, mesmo que seja uma coisa esdrúxula, como essa aí do Natan, né? Mas tem que valer. Mas marcou posição. Eu lembro que foi realmente uma coisa de marcar posição e também até antecipou um pouco os ares do que estava por vir ali no processo de impeachment da então presidente Dilma. Né, que essa relação, o desrespeito ao Congresso tem consequências severas, tipicamente, para o Executivo, e eu acho que nesse caso do Supremo agora, talvez seja o ineditismo da situação que tem provocado tanta reação. Espero que um bom senso, uma visão de que isso não pode ir muito longe, né, convija para a gente ter um grande acordo aí que pacifique o país. Espero, né? Deputado, então, só a gente já está chegando no final aqui, estamos nos aproximando da nossa hora. Eu estou gostando aqui, porque tem bastante tempo para falar. Não, fala exatamente. Em 2, 3 minutos. Não, eu quero que fale mesmo. A nossa curiosidade realmente é ouvir o que o entrevistado tem a dizer. Eu estou curioso sobre as eleições municipais agora desse ano, 2024. Será que o lulismo fará sucesso nos municípios, deputado? Olha, eu ando bastante no interior, né, do Rio Grande do Sul, pelo menos, né? Claro que é um estado que tem uma posição mais clara anti-PT, né? Embora o PT tenha governado 2 vezes o estado, né? Mas o estado tem se posicionado nas últimas eleições, sempre uma posição contrária. Eu vejo vou dizer assim, na última, vou pegar o exemplo do Rio Grande do Sul que eu conheço melhor. Na última eleição, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Desses 497, a metade deles não teve candidato a vereador do PT. Nem a prefeita, a vereador não teve, na metade. Agora vai ter, porque é governo, né? Agora vai aumentar. Mas eu não vejo a mudança de ânimo na população, né? A população está, inclusive, se sentindo atingida até, né, pelas questões, se sentindo injustiçada e tal, e está começando, eu acho que vai ser uma votação maior hoje nos candidatos da oposição ao governo Lula, muito maior do que foi no passado. O ex-ministro Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do Partido Progressista, ele acha que vai ser uma derrota acachapante, né? Isso está se desenhando. Uma vitória acachapante da oposição contra os candidatos do atual governo. Eu gostaria de saber a situação específica de Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo, ele será reeleito? Ou já não pode ser? Não, ele pode. Ele será reeleito. Ele tem, inclusive eu vi uma pesquisa agora, ele está com 40% dos votos agora, né? Quando tem as pesquisas espontâneas, ele tem quase 30%. Então ele está, assim, ele é um prefeito muito bem avaliado, né? Então, o candidato que vai disputar com ele provavelmente vai ser a deputada Maria do Rosário, que é vamos dizer assim, a imagem do PT, né? É a imagem do PT. Então ela vai ter ela vai pagar o preço disso, até porque quanto mais se aproximar da eleição, na minha opinião, pior vai ficar o governo federal, né? Então vai ter um afunilamento dos votos, né? O PL, que era a nossa dúvida lá, eu sou MDB, né? Então o PL, que era a nossa dúvida lá na composição, já acertou com o Melo, né? Vai dar o vice, vai continuar com o vice era do PL já, né? Então, o Melo vai... Do ponto de vista de influência de voto e tal, por exemplo, agora uma pesquisa que o Diário do Poder está publicando, feita pelo Paraná Pesquisa na cidade de Manaus, mostra que o candidato apoiado por Bolsonaro tem grandes chances de ser majoritário, e o candidato apoiado pelo Lula, 50% da população disse não há a menor hipótese de votar em alguém apoiado pelo presidente da República. Esse tipo de sentimento que se verifica lá no extremo norte, né, na Amazônia, portanto, se manifesta também no sul? Eu vejo isso. É o meu sentimento, e eu sou suspeito, né, porque eu sou oposição ao governo, mas eu vejo, conversando com as pessoas, até que eu não esperava que tomassem uma posição, que sempre foram mais neutras e tal, essas pessoas estão todas migrando para uma posição, para ficar do lado da oposição ao governo Lula, né? Então,
A minha base, por exemplo, o Bolsonaro fez 70% dos votos. No meu mundo ali de municípios que eu tenho influência, né, que a gente trabalha. O Onyx ganhou lá, o Onyx perdeu a eleição do Estado, mas ganhou lá. Tá ali, então nem se fala, né? Vai ser uma onda muito, muito grande de vitória da oposição, na minha opinião. Os prefeitos estão saindo, inclusive, dos partidos que estavam. PP saíram alguns, MDB saíram alguns. É para se juntar com o PL. Né? O PL mal bem representa o bolsonarismo. Né? Então está tendo um avanço muito grande, vai ser o partido que mais vai crescer lá, né? Vai ser o PL. Isso é sinal de que o tempo está jogando a favor da oposição. Deputado, muito obrigado pela presença, viu? E volte sempre aqui para o nosso podcast. Convida que eu venho. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar novamente, com certeza, muitas vezes. Maravilha. Obrigado, deputado. Tá bom, muito obrigado.